Olá! A agricultura é considerada uma atividade econômica altamente dependente das condições ambientais, especialmente as climáticas. Estima-se que qualquer alteração no clima pode alterar o zoneamento agrícola, métodos de manejo, produtividade e importância relativa das doenças e pragas. Dessa forma, as pesquisas científicas que avaliam os potenciais impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura têm ganhado destaque nas últimas décadas e é o assunto do programa Saúde e Consciência dessa semana. Para falar sobre este tema, convidamos a doutora Silvia Graciele Russi, que é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutora em fitotecnia, ambas pela Universidade Estadual de Londrina, e professora pesquisadora da Universidade Paranaense. Ela também atua como orientadora do programa de pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, sendo orientadora de mestrado e doutorado. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, a doutora Silvia Russi. Doutora Silvia, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Evelyn, o convite. Ótimo. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor, porque nós vamos falar sobre esse assunto que são as mudanças climáticas, o que afeta, né, a parte agrícola, mas o que a gente entende exatamente por mudanças climáticas? Então, o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar um pouco sobre mudança climática é que a gente acha que ontem choveu muito, ou amanhã vai chover, ou a temperatura muda demais de um dia para o outro, acha que isso já é mudança climática. E, na verdade, isso não é mudança climática. Na verdade, normalmente, para a gente poder atribuir as mudanças que estão ocorrendo no clima, hoje, a gente tem que fazer toda uma série histórica de pelo menos 30, 40 anos atrás e ter a média desse período. E a partir do momento que você começa a observar um aumento ou uma diminuição da temperatura, ou mesmo da precipitação, daí sim você pode inferir que o clima está de fato mudando, ou seja, você tem que avaliar historicamente o que está acontecendo. Não é só porque a gente teve um verão muito chuvoso ou um inverno atípico com altas temperaturas, a gente atribui bem aquela história, teve culpa da mudança climática. Então, na verdade, não é. Então, a gente tem que toda uma série histórica para a gente poder atribuir de fato, entender o que está acontecendo com o clima ao longo do tempo. Então, de 30 a 40 anos que a gente começa a fazer essas observações para poder entender o clima que está acontecendo. Professora, quem que seria o profissional que estuda e que avalia essas mudanças climáticas? O engenheiro agrônomo, ele é capaz de fazer isso também ou tem uma especialidade específica que vai fazer esse tipo de levantamento e estudo, esses acompanhamentos, né, ao longo dessa trajetória toda? Normalmente, dentro da agronomia, a gente tem sim algumas disciplinas e umas atribuições que a gente consegue fazer esse acompanhamento, mas a pessoa mais indicada é o pessoal da área de geografia com a especialização nessa área de climatologia para poder entender o clima, né? Então, o pessoal da física também. Então, na verdade, é um multidisciplinar que tem que entender de vários mecanismos, porque, na verdade, o clima não é só a chuva ou a temperatura. A Terra tem todo um processo de orientação e rotação que isso acaba também modificando o clima. Então, a gente sabe, por exemplo, que o clima ele é cíclico, né? Em cada 160, 180 anos, a gente tem aumento de temperatura da Terra. E a gente sabe que essas mudanças ocorrem em função da rotação em torno do Sol e até próprio da Terra. Então, isso não é só o agrônomo, ele tem algumas possibilidades de estudar, mas o pessoal da área de climatologia, geografia, de física, é o pessoal mais indicado que estuda de fato entende melhor esse assunto. E o importante é a realização da pesquisa em conjunto, né? Porque você vai precisar de dados específicos dessa parte climatológica para poder entender o que está acontecendo com a parte agrícola. Sim, então normalmente tem a questão do zoneamento agrícola. Então a gente faz, por exemplo, todo um levantamento de temperaturas médias, de clima, de tipo de solo,
correlaciona, por exemplo, com os materiais genéticos que a gente tem para ver quais são as regiões que são mais adaptadas a diferentes culturas. Então, por exemplo, nem sempre, eu sempre falo isso, até a questão, nem sempre o material genético que a gente, o milho genótipo que é indicado para o norte do Paraná vai ser o mesmo indicado, por exemplo, para o norte do Rio Grande do Sul, porque a gente tem climas diferentes, os genótipos são adaptados de forma diferente, então por isso é sempre importante a gente levar em consideração o zoneamento e a indicação do material genético para cada região de plantio, porque isso acaba influenciando diretamente a produtividade agrícola, porque não é só plantar e achar que, olha, o milho que eu planto do norte ao sul é o mesmo. É o mesmo, e não é. Então, por isso a importância dos programas de melhoramento para levantamento da variabilidade e adaptação dos genótipos para as diferentes regiões e climas que a gente tem, que o Brasil é enorme, né? Então não tem como você indicar um cultivar no Brasil inteiro. Então por isso que... E esse fenômeno de mudança climática, ele já está acontecendo atualmente? Isso acontece aqui no Brasil ou no mundo? A gente tem como tentar entender isso? Um outro ponto que a gente tem que entender é a questão do efeito estufa. Antes da gente falar das mudanças, o que é o efeito estufa, para a gente entender a mudança? O efeito estufa ele ocorre naturalmente na Terra, então isso é um fenômeno, tanto é que hoje a temperatura média que a gente tem é em torno de 15 graus. Se esse fenômeno não ocorresse, a Terra seria muito mais fria, estima-se que seria 30 graus abaixo dos 15 graus, ou seja, seria muito gelada. E para entender um pouco o que é o efeito estufa, assim, o pessoal que está em casa, eu sempre faço a correlação. Imagine um carro ao meio-dia, com os vidros todos fechados e o sol a pino. O que acontece no interior desse carro? Ele superaquece. Então, a gente trazendo então para o efeito estufa, é a mesma ideia. Os vidros, eles deixam a radiação entrar, o calor não sai e o interior fica quente. Na Terra também. Então, a gente tem o que a gente chama de efeito estufa, a gente tem uma camada de ozônio. Gás carbônico, a emissão de gás carbônico também responsável por essa camada, a radiação entra, uma parte sai e outra parte fica retida na Terra. Então, essa temperatura ela é mantida. Então, quando a gente tem um aumento dessa emissão de gases de efeito estufa, a gente tem uma dificuldade dessa calor sair. Então, ele fica retido na Terra. Então, a gente tem um aquecimento da temperatura, aumenta a temperatura muito alto. Então, o que acontece? Uma série de mudanças que a gente tem na Terra, dos ventos e das massas, acabam sendo alterados e, consequentemente, acontece os extremos de temperatura, os extremos de chuva, excesso de chuva ou falta de chuva, as ondas de calor ou mesmo as ondas de frio. Então, tudo isso é modificado em função desse fato do efeito estufa acontecer e mudar o aquecimento global, acabar modificando tudo isso. Essas coisas acabam influenciando aquilo que o pessoal conhece por El Niño, La Nina, enfim, essas partes climáticas também que vão trazer uma mudança bastante brusca aí nas temperaturas, na umidade, precipitação de ar, muda tudo, não é? Muda completamente. E o pior, assim, normalmente a gente olha ainda, assim, se a gente vê as médias, a chuva não muda tanto, a precipitação não é tanta, mas o que a gente está observando é um aumento da temperatura. Então, assim, o efeito da temperatura é o mais prejudicial que a gente tem e que tem mais observado em função desse efeito estufa e o aquecimento. E quais seriam as consequências assim mais visíveis em termos da parte agrícola? No primeiro ponto, a gente pode falar de forma geral, a gente tem o problema de saúde, né? Porque a gente sabe que essas mudanças a população acaba sentindo e acarreta também problemas para a questão agrícola. Então a gente sabe hoje que as plantas elas têm uma faixa de temperatura nas quais elas estão adaptadas. Então a gente sabe se um aumento de 1 grau ou uma diminuição de 1 grau nessa faixa, a gente vai ter perdas assim irreparáveis, não só questões de produção, parte de produtividade, mas também a questão de biomas inteiros podem ser interferidos, ser problemas em função disso. Então isso acaba, não é só a produção que normalmente o agrônomo fala, vamos produzir, mas não é. Então a gente pode ter perdas de materiais genéticos importantes, biomas serem totalmente alterados em função dessa alteração da Professora, para a pessoa que está lá em casa entender, o que seriam esses biomas? O bioma é um plantio? Seriam espécies? Um conjunto de espécies? É um conjunto de espécies que a gente tem nas diferentes áreas. Então, tem a área do cerrado, que é um bioma do cerrado. Tem o bioma da
Mata Atlântica, que tem um material, as árvores típicas que tem ali. Então são conjuntos de espécies distribuídos ao longo do Brasil, né, do planeta, não só do Brasil, mas do planeta todo, que acabam sendo modificados em função da mudança das temperaturas. Existe algum tipo de cultura agrícola que ela acaba sendo mais sensível a essas mudanças, que acaba sendo mais afetada? Então, tem várias culturas que são afetadas por essas mudanças. Então, a gente sabe que se tiver um aumento de, seja 1 grau na temperatura média, isso vai afetar várias. Então, por exemplo, a gente tem o café, que se a gente tiver um aumento muito alto da temperatura, vai ter um grande abortamento da flor. E, consequentemente, a gente não vai ter o grão, que é o produto agrícola de interesse. Outro, assim, que tem problema sério é o milho, por exemplo. Então, a gente sabe que se tiver no tempo de floração do milho, a gente tiver um veranico, ou seja, uma falta de água nesse período, uma seca, a gente tem um baixo índice de polinização. Então, consequentemente, as espigas começam a ter falhas e não tem grão, ou uma baixa produção de grão. Mas, assim, várias culturas são afetadas. Só falei das duas, mas, por exemplo, as culturas de clima temperado, por exemplo, a maçã, a pera, a Nespara, que é cultivado normalmente no Santa Catarina e Sul, com o aumento, elas acabam tendo uma modificação da área até então plantada, porque você não consegue mais produzir nessa área, então talvez tenha que subir um pouco mais para tentar produzir. Mas várias culturas, a soja, o feijão, o trigo, que é de lugar frio, acaba também sofrendo com isso, e todas acabam diminuindo a sua produção. Então, é um problema sério. Seria possível, talvez, a gente ter alguma forma para tentar minimizar esses efeitos do clima, né? Eu digo assim, será que a pesquisa científica, de alguma forma, alguma técnica, consegue tentar minimizar os efeitos que vai acontecer nessa parte agrícola? Então, na verdade, o que tem sido feito hoje nos programas? Então, a gente pode classificar as formas de melhorar isso, por exemplo, a parte de produção vegetal. Então, o pessoal que trabalha com produção vegetal tenta, por exemplo, produzir cobertura de solo para tentar diminuir a perda e a temperatura do solo. O pessoal que trabalha na área de melhoramento, então, tem focado em tentar identificar materiais, genótipos que sejam mais adaptados a essa condição. Outro sistema que tem sido bastante assim, estudado e recomendado é a questão da integração lavoura-pecuária, que hoje tem-se a pastagem e o gado. Então, uma forma de tentar melhorar, por exemplo, a produção desse gado é incluir árvores nessa área para tentar melhorar o conforto térmico do animal, tentar melhorar. E, inclusive, acaba tendo um outro produto, que é a madeira, e acaba sendo também tendo sequestro de carbono. Isso é interessante, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa e discute o assunto, pensa que é só para o plantio, para a agricultura, mas você veja, acaba tendo um benefício também para outra área, que seria uma ciência animal, né? Com certeza. Então, a gente fala assim, é sempre multidisciplinar, a gente não pode pensar só em uma única área que vai fazer milagre. Então, todas as áreas estão em conjunto e tentar melhorar a produção agropecuária, que é o principal importante do produto do agronegócio brasileiro, né? E de que forma, assim, que a gente pode tentar minimizar, reduzir esses efeitos do aquecimento para tentar minimizar esses efeitos no geral? Então, na verdade, assim, tem várias práticas agrícolas que a gente pode adotar. Sim, então, como eu falei, a integração lavoura-pecuária é uma recomendação bastante aplicada para a produção, tanto a parte do animal quanto a questão da madeira, que tem um sequestro mesmo do carbono, tenta reduzir inclusive a emissão. Mas a gente tem uma série, por exemplo, o plantio direto é uma forma de plantio que normalmente o pessoal deixa a palhada e planta em cima. Então você diminui a perda de água do solo e mantém a temperatura tamponada, ou seja, uma temperatura baixa, porque tem uma cobertura. Mas fora isso, eu acho que os programas de melhoramento têm focado muito em identificar genótipos cada vez mais adaptados. Então, não adianta a gente só continuar plantando um material que não é adaptado às condições, porque vai ter problema, vai ter redução da produção. Então, é plantar, ver com o engenheiro agrônomo, e recomendar qual que é o cultivar mais recomendado para essa situação de mudança climática mesmo, de temperatura, a questão do veranico, Então, por exemplo, a Embrapa Soja deve lançar nos próximos anos, já tem um material geneticamente modificado que ele é adaptado
Essas temperaturas, essas mudanças. Sim, mas principalmente a questão de tolerância seca. Então, ele tolera um tempo maior a falta de água, o estresse hídrico. O IAPAR, por exemplo, já lançou no ano passado 3 cultivares de feijão já adaptados para aumento da temperatura, só fazendo a seleção de material no banco de germoplasma que eles já tinham disponível. E claro que isso eles liberam de forma regional, né? Como você comentou, ele, por exemplo, não tem como ser utilizado esse mesmo produto aqui na região sul e depois lá na região norte. Sim. Então, eles fazem esse zoneamento também para liberar esse Então, esse todo material antes de ser lançado, daí a parte de melhoramento, todo o programa de melhoramento, antes de ser lançado, qualquer material, ele passa por essa, que a gente chama de estudos de interação genótipo-ambiente, para ver qual genótipo se adapta a cada ambiente, para fazer justamente essa recomendação, para tentar, na área que ele tem adaptado, aumentar ou potencializar essa produção. Eu falei, não adianta também ter um material lançado para o norte e plantar no sul, não vai produzir, então vai ter problema. Professora, você estuda a questão do melhoramento vegetal já desde, de muito nova, provavelmente deve ter feito até a iniciação científica dentro desse programa, depois o mestrado, o doutorado, e você fez uma parte do seu doutorado fora do país, na França, foi isso, né? Foi. Me diga uma coisa, o estudo que eles fazem na França é similar ao estudo aqui do Brasil? Ou como que eles fazem essa pesquisa lá? Sim, na verdade, o que foi o meu doutorado? Eu comecei uma parte aqui no Brasil e terminei não, mas uma parte foi conduzida lá. E a gente também trabalhou com café, a gente queria identificar genes que seriam responsivos aos estresses, daí eu trabalhei com a alta temperatura e o estresse hídrico, falta de água, para tentar ver quais eram os genes que poderiam ser futuramente transformados e teriam potencial produtivo. Vocês mexem mais com a semente, é isso? Não. Não, a gente faz mais a parte de manipulação genética mesmo. Nossa. Então, assim, foi um primeiro trabalho da área de bioinformática, que é a bioinformática. A gente tem o genoma da planta e eu sempre brinco como se procurar uma agulha no palheiro, tentar identificar um gene que seja responsivo a essas mudanças. E lá foi o que a gente fez. Então, a gente tinha o banco de dados disponível, a gente fez essa parte, identificou os genes, isolou e trouxe para o Brasil para tentar finalizar. Então, vocês verificam aquele que é responsível à condição climática para depois implantar, será, no outro ou deletar? Pode ser, a parte de manipulação mesmo. A gente pode identificar os genes, pode inclusive inserir, ou mesmo o que a gente chama de silenciar esse gene para tentar ser mais responsivo. E até uma coisa interessante que hoje os trabalhos, assim, principalmente na área de genômica, para mudança climática e focando já materiais mais produtivos, tem justamente focado no sequenciamento de plantas que a gente chama de plantas dessecantes. O que são essas plantas dessecantes? São plantas que, normalmente, como se fosse um cactus. Então, a gente sabe que sobrevivem em regiões bem áridas, com falta de água. Então, sequenciar esse genoma, identificar os genes que fazem eles sobreviverem nessa condição e tentar pegar esse gene e transformar, por exemplo, numa soja. Imagina que interessante seria. Cresceria, né, em regiões extremamente de sertão árido. Exatamente. Então, hoje os programas de área de genômica e biotecnologia estão focando nisso. Eu sei que a Embrapa já tem um programa, já está com o potencial de identificar um genoma já ser sequenciado, e fora do Brasil a gente tem vários grupos já fazendo isso, trabalhando com o genoma de plantas dessecantes para identificar genes para inserir em plantas, por exemplo, milho, que já tem trabalhos, em soja mesmo, que já tem trabalhos, para justamente atendendo a demanda de a mudança climática mesmo. E daí, quando você retornou da França, você começou aqui, né, ingressou a carreira de pesquisadora aqui na Universidade Paranaense, já orientando no programa na época de mestrado em biotecnologia. Depois, a gente sabe que fomos agraciados com um doutorado também, então orientando tanto no mestrado quanto no doutorado. E você consegue conduzir as pesquisas que você realizava lá aqui também, fazendo esse sequenciamento? Existe equipamento para isso aqui na universidade? Então, na verdade, assim, essa parte de sequenciamento a gente não faz, porque é um custo alto, mas o que a gente tem hoje? Grande parte dos genomas de interesse agrícola, por exemplo, a soja,
feijão, o milho, a gente já tem o genoma sequenciado, ele já está disponível para qualquer professor. Em bancos, o GenBank, por exemplo. E qualquer pessoa que queira acessar, está disponível. Então, assim, eu estou trabalhando com feijão, tentando identificar genes potenciais com essa para seca, né, que a gente está trabalhando. A gente usa isso e está conduzindo da mesma forma. Então, assim, eu acho que a gente não tem nada a perder para a França. Assim, claro que a gente tem pouco recurso, pouco investimento frente à crise que a gente está sofrendo, né, a gente está passando, não é... Mas, assim, o nível de pesquisa a gente não deixa a desejar nada para ninguém de fora. Isso é um conforto, não é? Sim. E quanto tempo você ficou na França? Então, eu fiquei 1 ano lá, fiquei no laboratório, lá que a gente chama de INRA, né, que é eu sempre brinco, é a versão francesa da Embrapa, meu Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica. E lá eles trabalhavam muito com tomate, eu era a única que trabalhava com... Não, eu trabalhava com café. Com café. Então, assim, foi meio que foi quebrando em ovos, porque tudo era muito novo, porque eles tinham todo um protocolo, já uma rotina adaptada para o tomate e para o café, não tinha nada. Então, assim, foi aprendizado. Acho que sempre, quando a gente vai para fora e dá um novo passo e um novo protocolo, um novo estudo, você sempre está aprendendo, né? Acho que isso foi bacana, assim. E de que forma, então, a gente consegue pegar todo esse conhecimento, né, que você adquiriu lá na França, nessas pesquisas, e colocar isso no dia a dia de um agricultor? Então, fazendo toda essa análise, né, do que você já passou, do que você já estudou, desde a iniciação científica, no mestrado, doutorado lá na França, enfim, esse tipo de pesquisa com melhoramento vegetal, de que forma que isso pode contribuir direto ali no final para o agricultor? Então, eu sempre falo que eu acho que quando a gente trabalha com isso, qual que é o foco? A gente sabe que a produção, a população mundial está aumentando, a gente não pode avançar a área agrícola, as mudanças climáticas, os climas estão acontecendo, e a gente tenta justamente tentar identificar materiais, genótipos, para que o produtor possa plantar e continuar produzindo e tendo patamares altos de produtividade sem que ele tenha prejuízo e continue tendo produção para a população inteira. Então a gente sabe, por exemplo, que uma das principais consequências também da mudança é um problema do alimento. A gente sabe que se continuar do jeito que está e a gente não fizer nada, pode faltar alimento. A questão da segurança alimentar ela pode ser comprometida. Então, se a gente não fizer ou tentar se adaptar, seja de genótipo, seja a parte de manejo, alimento pode vir a faltar para a população. Então, eu penso, e os programas têm isso, é continuar produzindo frente às suas condições e o produtor possa usufruir. E esse tipo de atividade ele acaba tendo um potencial para a parte industrial, né? Porque uma pessoa que está na indústria, ela pode identificar, né, que a tecnologia ela funciona, enfim, e poder comercializar isso, ou nesse aspecto não? Então, na verdade, não seria bem assim. Acho que eu sempre falo, o produtor vai querer produtividade. Exato. Então, hoje, o que a gente tem? As empresas que investem na área de melhoramento estão produzindo isso, estão produzindo genótipos para tentar continuar produzindo nessa área marginal que a gente tem. Essas grandes empresas, elas mantêm pesquisadores em suas linhas também, ou geralmente eles fazem essa associação com universidades, enfim, para poder desenvolver isso? Não, normalmente o problema das empresas privadas é que é tudo muito fechado. Né? E normalmente a gente sabe, por exemplo, que os pesquisadores vêm todos de fora. Sim. Então, dificilmente acaba empregando brasileiro. Tem. Claro que tem, a gente tem, mas normalmente toda a tecnologia vem de fora, porque normalmente quem emprega é multinacional, né? Então a gente sabe, Monsanto, mas assim, que eu digo Bayer. assim, esse conhecimento que é produzido na universidade, porque às vezes a gente descobre um item específico, enfim, por exemplo, dentro do sequenciamento lá, que poderia melhorar de fato, né, no dia a dia. Como que isso pode chegar até o agricultor? Para não morrer só, eu digo, né, porque a gente produz muito, a gente publica os artigos, mas para não ficar só ali no trabalho, no artigo. De que forma que isso consegue chegar até a ponta? Seria via Embrapa aqui no Brasil, talvez? Sim, ou não? Então, a gente tem as empresas que são a Embrapa, IAPAR, o IAC, que são os órgãos, né, de pesquisa pública, que é o que detém grande parte da produção dos genótipos, dos materiais que são lançados para o produtor.
Perfeito. Então, seria... E vocês têm parceria, né, com eles? Eu tenho projeto junto com o IAPAR, tem um projeto junto com a Embrapa Soja que a gente está fazendo parceria para tentar melhorar, né, a produção. É incrível, professor, o que dá para fazer dentro da ciência, da pesquisa nessa área, e que saber que isso tem disponível também aqui dentro da universidade é fantástico, sim, com certeza. Obrigada pela sua participação no nosso programa, a gente está chegando ao fim, eu agradeço. Eu acho que foi bastante esclarecedor, principalmente saber, né, que tem como manipular pequenas coisas e você conseguir ter um resultado tão interessante para tentar melhorar, então, a questão do plantio, da agricultura, e não pensar só nisso, né? Não esquecer que é tudo multidisciplinar. Com certeza, eu que agradeço o convite, também coloco à disposição. Se alguém quiser conhecer o laboratório, conversar mesmo, a gente está disponível na universidade. Obrigada. Perfeito, professora. Obrigada a você que nos assiste e eu aguardo você na próxima semana.